Olá, você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, jornalista missionária a caminho do Último Leste, aqui agora com você para mais um Vidas que Inspiram, trazendo hoje o desbravador do povo Nadab na Amazônia e fundador da editora PAS, Bill Barclay, que serviu aqui no Brasil até sua morte em 2020. Curtiu? Então fica comigo e seja inspirado. William Wallace Barclay nasceu em Clough Fogg, perto de Ballymena, Irlanda do Norte, em 29 de julho de 1929. Um de 7 irmãos, entre os quais o seu gêmeo Tom, os dois membros da Igreja Batista de Ballymena. Ele ainda era um adolescente quando entendeu seu chamado ministerial. Ele sempre teve a oportunidade de ouvir vários missionários que vinham de várias partes do mundo, mas um dia uma história especial chamou sua atenção, a dos 3 Freds, Fred Roberts, Fred Dawson e Fred Wright, missionários da UMF, Unevangelized Fields Missions, hoje conhecida aqui no Brasil como MICEB, Missão Cristã Evangélica ao Brasil. Os 3 Freds foram missionários enviados aos indígenas do Brasil que trabalharam entre os Caiapós e foram mortos em 1935. Querido ouvinte, uma pausa aqui. É por isso que a gente faz esse podcast, para que você ouça sobre a vida desses servos de Deus que nos ensinam a amar, a servir a Jesus e para que você seja inspirado à obra missionária. Eu me lembro que quando eu me converti, eu frequentava a igreja da missionária Aisha Khan, aqui da PMT. Vocês vão ouvir sobre ela no podcast da Igreja Perseguida. Ela tinha 14 anos e estava indo para o campo missionário. Conviver com ela nesse período pré-campo inspirou meu ministério, moldou minha vida e hoje eu também sou missionária, colega dela aqui na PMT. Então abra seu coração para a história de William Barclay, porque ele, motivado pela história dos 3 Freds, seguiu para a Inglaterra e estudou no London Bible College entre os anos de 51 e 54, época em que frequentou a Westminster Chapel, pastoreada por ninguém menos que Martin Lloyd-Jones, que foi inclusive seu grande amigo. Aos 29 anos, em outubro de 1958, ele chega ao Brasil, enviado por esta mesma igreja, Westminster Chapel, como missionário junto ao West Amazon Missions. Sem perder tempo, ele começa a servir entre as comunidades ribeirinhas, subindo e descendo Rio Negro, Purus, Manicoré, Madeira, entre outros, pregando o evangelho e oferecendo vários tipos de ajuda. No ano seguinte, seu segundo ano de ministério, ele sobe o Rio Negro e faz os primeiros contatos com o povo Nadab. Os Nadab eram então formados por pequenos clãs caçadores-coletores nômades. O que isso quer dizer? Eles paravam em algum lugar ali no coração da floresta amazônica, eles ficavam especificamente no pedaço de terra ali entre os rios o Neiuxi e Japurá. Então, naquele local ali, eles coletavam raízes, plantas, outros alimentos e caçavam. E aí, quando se fazia necessário, eles levantavam acampamento e partiam para outra região. Quando William Barclay chegou a este povo, eles estavam ameaçados de extinção por causa de uma epidemia de sarampo. Nada diferente de hoje, né? Também com o coronavírus a gente vê aí a maior vulnerabilidade dos indígenas, o governo decide priorizar a vacinação, mas enfim, eles estavam ali ameaçados de extinção. Infelizmente não tem muitos registros sobre o trabalho de Barclay entre os Nadab, que é uma história riquíssima
pouquíssima. Então não se sabe muito o que ele fez ali em relação à epidemia de sarampo. Mas uma coisa a gente sabe. Barclay subiu o rio com os indígenas, reuniu várias famílias e ajudou eles a fazerem um roçado. Um roçado, gente, o que para um povo coletor nômade é quase uma revolução, porque ele ensinou para eles princípios de agricultura. Essa roça se tornou uma aldeia, e essa aldeia hoje é conhecida como o Roçado do Bill. Bill quem? Diminutivo de William Barclay. Ele ficou 5 anos na aldeia e o trabalho entre os Nadub foi assumido por outros missionários, mas muitos do povo se converteram e hoje os Nadub têm o Novo Testamento em sua língua. Nós vamos ouvir os missionários Cássio Silva e André Aureliano da APMT sobre os Nadub e os desafios da região. Meu nome é Cássio Silva, sou pastor presbiteriano e missionário, atualmente na coordenação de projetos da APMT, Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, mas nos últimos 15 anos minha esposa e eu servimos a Deus entre indígenas da floresta amazônica através da APMT e da UEC Internacional, com plantio de igrejas, projetos de educação intercultural bilíngue e também a coordenação da equipe missionária conhecida como a Managé. Nesses 15 anos, um dos momentos mais marcantes da nossa caminhada foi em 2012, quando tive o privilégio de presenciar a entrega do Novo Testamento traduzido para a língua do povo Nadub, que vive no rio Neuxi, afluente do Rio Negro. Momento lindo, uma igreja viva, adorando a Deus, cultuando o Senhor, louvando a Deus pela palavra que chegava na sua língua e também grata a Deus pelas vidas dos muitos missionários que ali serviram ao longo de décadas. Aquele ministério teve início no final dos anos de 1950 pelo missionário William Barclay, mais conhecido como Bill Barclay, da editora PES, já falecido. Também, posteriormente a ele, estiveram os missionários Joseph e Lillian Butch, da SEAL, sucedidos pela Ellen Way, que ficou 21 anos entre o povo, e por fim por Rodolfo e Beatrice Sen, que ficaram 12 e 14 anos, e estes sim entregaram o Novo Testamento traduzido. Com grupos do mesmo povo, mas em outros lugares, colegas da missão Novas Tribos serviu ao Senhor por um tempo, e Maria Gomes, missionária da PMT e da UEC, serviu bravamente entre eles por 14 anos, deixando algumas famílias já entregues a Cristo, em discipulado, outras atraídas, interessadas pelo Evangelho. Aquela igreja segue caminhando, porém hoje há um cenário de carências entre o povo Nadub. A igreja já estabelecida pede apoio na área de formação de liderança e de acompanhamento pastoral, talvez mais de acompanhamento pastoral. Os grupos que ainda não têm uma igreja carecem de novos missionários para evangelização, discipulado, organização de igreja, formação de liderança e assim por diante. Assim como os Nadub, muitos outros povos do Brasil têm essa mesma carência. Há vários povos, talvez 64, algo assim, que já tem igrejas, mas precisa de formação de liderança. Tem pelo menos 99 povos classificados como não engajados. São aqueles onde não tem uma igreja estabelecida e não tem nenhum esforço missionário sendo dirigido a eles. Então, há graves carências em várias áreas, como também tradução bíblica, projetos sociais, educação, saúde e assim por diante. Quem sabe você que nos ouve será chamado e enviado por Deus para se engajar nesse desafiador, mas também privilegiado ministério de servir ao Senhor entre os indígenas. Olá, eu sou André Aureliano, sou missionário em São Gabriel da Cachoeira, interior do estado do Amazonas. Sou casado com a Marcele, temos um casal de filhos, Samuel com 14 anos e Marisol com 9 anos. Nós trabalhamos aqui em São Gabriel da Cachoeira desde 2010, trabalhamos num contexto de aldeia até 2013 e a partir de 2014 nos mudamos para a cidade, onde começamos a trabalhar na Igreja Evangélica Indígena do Areal,
aqui na cidade de São Gabriel da Cachoeira, onde sou pastor desde então. São Gabriel da Cachoeira é um contexto onde temos 23 etnias indígenas diferentes, a maioria das quais não é alcançada pelo Evangelho. Algumas já são parcialmente, mas ainda há grande necessidade de pregação do Evangelho para aqueles que ainda estão em processo de evangelização, e também há uma grande necessidade de discipulado para aqueles que já foram anteriormente evangelizados, como os povos Baré e Baniwa. Temos uma grande demanda de missionários aqui na região para o trabalho de evangelização, discipulado, ação social, na parte médica, em outras áreas da saúde também, e também na área da educação. E eu quero convidar você a orar por esse contexto aqui de São Gabriel da Cachoeira e colocar diante do Senhor uma disposição para servir a Ele nessa região. Em primeiro lugar, orando. Em segundo lugar, contribuindo. Em terceiro lugar, visitando. Quem sabe uma visita a curto prazo para conhecer a região, para fazer uma oficina, cooperar de alguma forma com algum trabalho missionário que já está sendo realizado. E quem sabe, Deus dirigindo você para que você venha servir ao Senhor aqui com a sua família, com seus dons e talentos que tanto são necessários nessa região. Deus abençoe, um grande abraço, fiquem na paz. Que legal, hein? Além de informação, você recebeu um belo convite. A gente vai voltar nesse desafio mais pra frente, mas já sabe, quer conhecer mais sobre o trabalho desses missionários? Acesse apmt.org.br. Mas o ministério de Bill Barclay, o nome como ele foi mais conhecido, não para por aí. Em 1963, ele sai da aldeia Roçado do Bill, no Rio Negro, e vai para Manaus, capital do Amazonas. Lá na capital, conheceu sua amada esposa Mary, uma missionária estadunidense natural do estado do Kentucky, que havia chegado ao Brasil em 1961 e trabalhava junto à União Evangélica da América do Sul como missionária no interior do Amazonas. Em 1964, 5 meses depois de se conhecerem, já estavam casados. William e Mary tiveram um casal de filhos, Tom e Sharon Barclay. Até 1973, o foco do ministério do casal em Manaus foi a literatura, através da livraria do Lar Cristão, primeiro como gerente e depois os dois como proprietários. Foi então que eles se mudaram para São Paulo, capital, e ali fundaram a primeira biblioteca pública evangélica do Brasil. Aliás, a biblioteca chama exatamente Biblioteca Evangélica do Brasil. Foi nessa época que Bill Barclay sentiu uma nova orientação de Deus para o seu ministério, o de começar uma editora que pudesse suprir a necessidade de literatura reformada no país em português. E claro, pensando aí em alcançar um número maior de pessoas do que apenas com a biblioteca que ficava em São Paulo apenas. Foi então que em 1977 ele fundou a Publicações Evangélicas Selecionadas, a editora PES, com o objetivo primeiro de alcançar pastores, seminaristas, obreiros, porque esses, através dos seus ministérios, poderiam ampliar o uso da literatura, o uso e a disseminação das informações publicadas ali nos livros. Ele incentivou, claro, a publicação de autores nacionais, mas deu ênfase na obra de autores puritanos e publicou grandes obras de Charles Spurgeon e, claro, Martyn Lloyd-Jones, que havia sido seu amigo e pastor. Aliás, Bill Barclay é provavelmente o principal editor e publicador das obras de Lloyd-Jones
em língua portuguesa e talvez em qualquer outro idioma. Ele era realmente um fã das publicações de Lloyd Jones e foi um propagador do seu conhecimento. Bill conhecia todo o trabalho ali da editora, supervisionava todas as etapas de produção, fosse na administração, na publicidade, no atendimento ao cliente. Ele sabia tudo ali e trabalhou muito nessa editora. Mas no início de 2010, com mais de 80 anos já, Bill e Mary começam a procurar sucessores para o seu trabalho. Até que em 2013 eles deixam a direção da editora e o casal passa a se dedicar apenas a alguns trabalhos de redação e revisão de casa mesmo. Claro, ele se preocupou em encontrar sucessores, mais do que isso, ele achou uma outra editora parceira que abrigasse a PES. E foi através de Edmilson e Ellen Bezerra, então diretor da Shed Publicações, achou neles companheiros de ministérios dispostos a abraçar, preservar e ampliar o legado dos Barclay. E olha que interessante, anos antes, ainda lá em Manaus, ele conheceu um jovem pastor e missionário batista, Ricardo Denham, e Bill influenciou o pastor Ricardo ao dar de presente para ele um livro de uma outra recém-inaugurada editora, Banner of Truth, que despertou o pastor Ricardo para as doutrinas da graça. Anos mais tarde, esse pastor, Ricardo Denham, sentiu-se inspirado a iniciar seu próprio ministério de publicações de linha reformada e fundou a editora Fiel. Então você vê aí o trabalho de William Barclay, William e Mary Barclay, dando frutos aí a longo prazo. Você percebeu que aqui surgiram a PES, a Banner of Truth e a editora Fiel. Se você quer saber um pouquinho mais sobre literatura e missão, olha aqui na nossa playlist, a gente tem um bate-papo sobre isso e tenho certeza que você vai gostar mais. Foi uma época realmente em que floresceram porque havia necessidade de literatura reformada para a igreja brasileira. Pois bem, em 5 de abril de 2020, depois de alguns meses de batalha contra o câncer, William Wallace Barclay, ou Bill Barclay, morreu em sua casa enquanto dormia o sono dos justos de quem cumpriu a carreira e guardou a fé. Em seu último dia, esteve na companhia de sua esposa e filhos, que passaram boas horas cantando hinos, lendo a Bíblia e orando com ele. Querido ouvinte do podcast Missionando, Bill Barclay, lá da Irlanda do Norte, ouviu sobre os 3 Freds que haviam morrido no Brasil e se dispôs a servir o nosso país. E você, ouvindo que há pouco tempo morreu Bill Barclay, o que você vai fazer? Meu desafio para você hoje é responder ao chamado para trabalhar entre os povos indígenas do Brasil. O missionário pastor André fez um convite para você visitar uma aldeia, levar algum conhecimento, prestar algum serviço, ajudar o trabalho que está sendo feito. Não fica tão longe quanto o Timor-Leste e você ainda vai ter o apoio de um brasileiro. E aí, topa? Então faça contato pelo e-mail andreaureliano@terra.com.br ou no Instagram @aureliano22. Você também vai encontrar esses links aqui na descrição do podcast. Curtiu? Então escreva agora mesmo para saber como agendar sua viagem para uma tribo brasileira. Eu sou Tabata Mori aqui agora com você. Esse podcast contou com informações da apmt.org.br, evangelicaltimes.org, teologiabrasileira.com.br e voltemosaoevangelho.com. E este foi o podcast Missionando,
uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.